Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Palpite do Bruxo. Vamos iniciar mais uma semana, hoje analisando os jogos dessa segunda-feira. Grade de jogos relativamente fraca, separei aqui 4 jogos que eu encontrei algum valor pra gente fazer alguma coisa. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral das partidas eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostarem dos meus palpites, só fortalece no like, vamos em busca dos 30k. Batendo 30k eu vou sortear 5 camisetas de time pra vocês. Vocês vão escolher, quem for o vencedor vai escolher as 5 camisetas. Então vamos lá, se inscreva no canal. A maioria do pessoal que assiste os meus vídeos não é inscrito. Então se inscreve aí se você assiste diariamente os meus vídeos para me ajudar e fortalecer a gente aí no nosso canal. Fechou? O meu canal é o canal de vocês. Trago isso aqui não só para mim, mas para vocês também. Já falei demais, pode rodar a vinheta aí que a gente vai analisar agora os jogos dessa segunda-feira. Bom, minha tropa, como vocês sabem é de lei, eu trago o resultado aqui dos dias anteriores. Hoje vou trazer o resultado do nosso sabadão, um grade de jogos bem interessante do sábado. A maioria dos nossos palpites bateu, foram 22 greens e 5 reds, excelente resultado. Porém tem muita gente que não sabe ainda pegar os bilhetes. Ah, Léo, como é que eu monto as minhas apostas? Eu não sei pegar baseado nos teus palpites. Já falei que vou trazer um vídeo para vocês explicando sobre isso, mas é aquilo que eu falo, não adianta vocês quererem pegar todos os palpites meus em uma única operação, jamais façam isso. Montem ali jogos separados. Por exemplo, o jogo do Real Madrid aqui da La Liga, os 3 cenários bateu. Então vocês montam ali uma operação personalizada baseado nesse jogo. Jogo aqui da Premier League, por exemplo, Manchester United e Everton, os 3 cenários bateram. Tottenham e Brighton, os 3 cenários bateram. Aqui vocês já teriam feito 3 greens. Aí aqui na Liga 1 vocês teriam tomado red por quê? A gente foi para menos 13 cantos, teve 15. Então esse jogo a gente teria tomado red. Mas a maioria dos jogos normalmente bate os 3 cenários. Foi 22 greens e 5 reds, como eu falei para vocês. Teve 5 jogos que bateu todos os cenários, e se eu não me engano 4 jogos não bateu. O jogo aqui da Bundesliga entre Borussia e União Berlim, a gente foi para menos 7 cartões. Se vocês olharem nos acréscimos, o juiz soltou 3 cartões. A operação estava batendo tranquilo até o final. Quem consegue assistir, conseguiu provavelmente encerrar com lucro. É o meu conselho. Se estiver chegando no final já do jogo, pagando quase tudo, já encerra para garantir. Principalmente no cenário de cartões, porque final do jogo sempre acontece cartão amarelo ou cartão vermelho. Então vocês cancelem antes, encerrem a operação e tirem ali com lucro, tá bom? Jogo do Freiburg e do Bayern, a gente foi para mais de um gol. Não deu mais de um gol, foi apenas 1-0 para o Bayern de Munique. Jogo feio aqui por duas equipes que são bastante ofensivas, que produzem bastante gols. Foi um jogo fraco aqui nesse sentido em questão de gols. Cenário de cantos bateu e cenário de cartões bateu também. Jogo do Real Madrid gabaritamos. O jogo do Nice e do Paris Saint-Germain, como eu falei para vocês, a gente foi para menos 3, teve 15 escanteios. Premier League, a gente gabaritou os 3 jogos. Tá aqui, tá? Manchester United, o jogo do Tottenham e o jogo do Manchester City. Os 3 cenários a gente gabaritou, todos os aspectos. Série A da Itália, a gente tomou red no jogo do Atalanta e do Bolonha. Fomos para mais de 6 escanteios, teve exatamente 6. E a gente foi para o empate anula a favor do Atalanta. O Atalanta perdeu por 2-0. E no jogo da Lazio e da Juventus, gabaritamos 3 cenários. Era isso aqui que vocês tinham que saber dos nossos resultados dos dias anteriores. Vamos lá agora analisar os jogos da segunda, que é o que interessa para vocês. Bom, pessoal, como a grade de jogos está relativamente fraca, trouxe jogos aí que eu costumo analisar só quando a grade está muito fraca. Normalmente eu não costumo analisar esses jogos aqui da Dinamarca, da Superliga, nem lá da Arábia Saudita, mas quando a grade está fraca eu trago para vocês. Tem o jogo aqui do Rangers versus o Copenhague, jogo às 11 horas da manhã. O Rangers é uma equipe aí muito boa e o Copenhague também. Se a gente der uma olhada na classificação, ó, o Copenhague é o primeiro aqui, 23 jogos, venceu 14, empatou 3 e perdeu 6. 47 gols marcados em 23 jogos, sofreu 23 gols. É uma equipe muito positiva em questão de gols e sofreu mais ou menos um gol por jogo, se for tirar uma média. Em quinto, o Rangers, 23 jogos, venceu 8, empatou 9 e perdeu 6. Fez 29 gols em 23 jogos, dá mais de um gol por jogo e sofreu 31. Para mim isso aqui é jogo característico para mais de 1,5. Duas equipes muito fortes, o Copenhague jogando fora, muito provavelmente que marque, mesmo jogando fora. Veja um cenário aí para mais de 1,5. A odd para as duas equipes está 5,75 para o Rangers versus 1,60 para o Copenhague. Essa odd para o Copenhague eu levaria para o ao vivo. E aqui para o pré-live, se a gente der uma olhada na race, ó, a maioria dos jogos aqui do Rangers em casa dá mais de 1,5, menos esse jogo aqui que foi apenas 1-0. E o Copenhague fora costuma marcar na maioria dos jogos. Nos últimos 5, marcou em 3 de 5. Se a gente rolar mais para baixo, ó, é uma equipe bem consistente que vence a maioria dos jogos jogando fora. Tá? É uma equipe muito forte aqui o Copenhague. Eu iria aí para mais de 1,5, até porque em confrontos diretos a maioria dos jogos passa de 1,5. Aqui no total, ó, dos últimos 5 jogos, apenas um não deu mais de 1,5, que foi esse jogo aqui.
foi 1-0 apenas. Os outros, todos eles passaram de mais de 1,5. Para mim é jogo interessante para mais de 1,5 gols. Se a gente vir aqui dar uma olhada na odd, a odd por mais de 1,5 está 1,22. Uma odd interessante aí para a gente operar no cenário de gols. No cenário de escanteios, o Rangers tem uma média de 5,3 escanteios e o Copenhague 5,0. Eu iria aqui para mais de 5 escanteios. E no cenário de cartões, um cartão do lado do Rangers versus 2,6 do lado do Copenhague. Eu iria aqui para mais de 2 cartões. É o que eu faria aqui nesse jogo. Continuando aqui nossas análises, pessoal, tem o jogo do Barcelona e do Girona às 16 horas da tarde pela La Liga. Barcelona agora tá bem pra caramba na classificação. O Real Madrid teve o deslize aí no último jogo, perdeu pro Villarreal jogando em casa, o Real Madrid. Vejo aqui um cenário muito propício para a vitória do Barcelona. O Barcelona saiu da Copa do Rei, então agora só tá com a La Liga para se preocupar. Vejo um cenário de vitória do Barcelona jogando em casa contra o Girona, que não vem bem nos últimos jogos jogando fora. A odd para a vitória do Barcelona 1,30, uma odd baixa, contra uma odd 10 aí do Girona. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Barcelona está em vantagem aqui em pontuação, 27 jogos, venceu 23, empatou apenas 2 e perdeu apenas 2. Fez 53 gols em 27 jogos e sofreu 9. É uma equipe que sofreu muitos poucos gols, está com 71 pontos e o Real Madrid em segundo com 59. Isso aqui é um jogo ideal para o Barcelona vencer, acabou de sair da Copa do Rei, então agora só tem a La Liga para se preocupar. É um jogo para ele já dar mais uma saltada aí na pontuação, se vencer vai a 74. Vejo um jogo aí propício ao Barcelona jogando em casa. O Girona não está muito bem, está em 11º, 27 jogos, venceu 9, empatou 7 e perdeu 11. 42 gols marcados em 27 jogos e sofreu 42. É uma equipe que tem uma média interessante de gols, hein? Talvez é um jogo interessante para mais de 1,5. 53 gols contra 27 jogos, aqui o Barcelona tem uma média interessante de gols marcados também. Talvez seja jogo para mais de 1,5 ou então a vitória seca do Barcelona. Eu me arriscaria talvez nessa vitória seca, porque o Barcelona em casa vem bem, a maioria dos jogos vence em casa, é um time muito forte em casa, e o Girona fora, os últimos jogos não vem muito bem não, ó. Vem perdendo e empatando bastante os últimos jogos. Porém, a maioria dos jogos marcou fora de casa. Se a gente dar uma olhada aqui nos últimos 6, não marcou em 2 só. Os últimos 3 marcou bastante gols. Não são equipes tão fortes, não são equipes que estão tão bem, mas marcou nos últimos 3 jogos jogando fora de casa. Não sei se eu iria só nessa vitória seca ao Barcelona com odd 1,30. Eu vou para mais de 1,5. Eu acho que vai ser jogo para mais de 1,5 por esse cenário do Girona. Pode ser que o Barcelona vença por 2-0 também. Então eu prefiro pegar no mais de 1,5 do que só na vitória seca ao Barcelona por esse cenário do Girona ter marcado nos últimos 3 jogos. Eu fico meio assim. Então eu vou por mais de 1,5. Odd 1,17 tá uma odd baixa, mas eu vou computar com alguma coisa em escanteios e cartões. É o melhor cenário. Quem quiser ir na vitória seca ao Barcelona se arrisca, mas eu não vou me arriscar não. Mesmo o Barcelona jogando em casa. No cenário de escanteios, o Barcelona tem uma média de 7 escanteios por jogo. E o Girona 3,5. Eu iria para menos 14 escanteios. E no cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Barcelona contra 3 cartões do lado do Girona. Eu iria aqui para mais de um cartão no segundo tempo. É o que eu faria para vocês operarem em pré-live no jogo do Barcelona. Continuando nossas análises, tem o jogo do Al Hilal versus o Al-Tae. Esse jogo aqui, rodada 23, às 16 horas da tarde. O Al Hilal jogando em casa, vem muito bem a equipe. É uma equipe muito forte, está em quarto colocado, se eu não me engano, na classificação. Quarto colocada, 22 jogos, venceu 13, empatou 6 e perdeu 3 apenas. Um cenário muito interessante do Al Hilal. 41 gols marcados em 22 jogos, tem uma média acima de 2 gols por jogo praticamente. E sofreu 20. Já que o Al-Tae vem aqui em oitavo, 22 jogos, venceu 8, empatou 3 e perdeu 11. 31 gols marcados em 22 jogos, sofreu 34. Eu talvez iria para a vitória seca ao Al Hilal. Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd 1,29 contra uma odd 7,50 aí do Al-Tae. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Al Hilal em casa é um time embaçado. É um time que vence bastante. E o Al-Tae nos últimos jogos vem tendo alguns deslizes, ó. Perdeu bastante jogo, empatou, venceu esse último jogo aqui. Mas a maioria dos jogos não vem muito bem jogando fora de casa. E o Al Hilal vem muito bem. Eu iria para a vitória seca ao Al Hilal aqui nesse jogo, não tem muito o que inventar. Com essa odd 1,29 ali tá bacana. No cenário de escanteios, o Al Hilal tem uma média de 7,8 escanteios por jogo e o Al-Tae tem uma média de 5 escanteios. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios na partida. E no cenário de cartões, o Al Hilal 2 cartões por jogo e o Al-Tae 2,3. Eu iria aqui para mais de 2 cartões na partida também. Para finalizar, tem nossa Liga Portugal, rodada 27, jogo do Gil Vicente contra o Chaves às 16h15 da tarde. Esse jogo aqui, pessoal, me cheira ao quê? Me cheira a under.
me cheira under. Vocês sabem que quando eu sinto o cheiro de under, eu vou em under sem nem pensar. Esse jogo para mim tem essas características e já vou mostrar o porquê. 1,95 a odd do Gil Vicente contra uma odd 4 do Chaves. Se a gente der uma olhada na classificação, o Chaves vem melhor colocado, as duas equipes estão coladas. Um dos critérios que vocês sabem que eu vou para under é quando o jogo, as duas equipes estão coladas praticamente na classificação. Isso aqui para mim é um jogo que me cheira under. Em 12º o Chaves, 26 jogos, venceu 8, empatou 8 e perdeu 10. Fez 27 gols em 26 jogos, basicamente um gol por jogo, e sofreu 33 gols. É uma equipe que também sofreu poucos gols. O Gil Vicente, 26 jogos, venceu 8, empatou 6 e perdeu 12. 26 gols marcados em 26 jogos, um gol por jogo e sofreu 32. Duas equipes que fazem mais ou menos um gol por jogo. Então aqui para mim já é um cenário ideal para menos de 3,5. Pode ser que dê até 3 gols, mas é um jogo ideal para menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, o Gil Vicente nos últimos 5 jogos em casa empatou 3 e venceu 2. Fora o Chaves vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A maioria dos jogos aqui do Chaves fora deu menos de 3,5. E o do Gil Vicente aqui, ó, todos eles deu menos de 3,5. Todos os cenários, para mim, se adequam ao menos de 3,5 gols. Então eu vou para menos de 3,5 dependendo da odd. Vamos dar uma olhadinha aqui. Menos de 3,5 pagando 1,29. Essa odd aqui está interessante, uma odd bacana para menos de 3,5 gols aqui nesse jogo. É o que eu faria no cenário de gols. No cenário de escanteios, o Gil Vicente tem uma média de 6,1 escanteios, uma média razoável, uma média mediana aí. E o Chaves 4,5. Eu iria para mais de 6 escanteios na partida. E no cenário de cartões, o Gil Vicente tem uma média de 2,6 cartões por jogo e o Chaves 3,5. Eu iria para mais de 3. Aqui eu vou me arriscar para mais de 3 cartões. Não sei se na Bet365 vai abrir, mas na Betano provavelmente abra. Então para quem quiser fazer alguma coisa em cartões, vai na Betano. Fechou? É o que eu computaria aí para vocês operarem em pré-live nessa segunda-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo do Gil Vicente e a vitória seca do Al Hilal forma um bilhete aí com uma odd 1,65. Um odd interessante, esse cenário de dupla aí tá bacana, para mim tem bastante valor esse menos de 3,5 no jogo do Gil Vicente e a vitória seca do Al Hilal, como a gente olhou lá nos últimos jogos do Al Hilal em casa. Por isso a gente vai para esses dois cenários no cenário de pré-live no bilhete pronto. Fechou? Se vocês gostaram dos meus palpites, por favor, deixa aquele like, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito para bater os 30k logo e eu sortear 5 camisas de time para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!